Hoje nós vamos fazer uma diferença entre o Adão do Gênesis 1 e o Adão do Gênesis 2. Segundo as tábuas sumerianas, entre Adamo, da civilização pré-adâmica, e Adapa, o homem civilizado. Eu tenho certeza que as religiões já falaram para você que o Adão do Gênesis 1 é o mesmo Adão do Gênesis 2. Mas será que realmente são a mesma pessoa? Será que realmente não existe distinções entre eles ali dentro do primeiro e do segundo capítulo de Gênesis? Antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, você que está chegando aqui pela primeira vez, peço que você assista os vídeos anteriores. A criação de Adamo, Adapa, o mito de Adão, para que você se intere daquilo que nós estamos falando. Porque nós vamos passar rápido e não vamos falar coisas que já falamos nos vídeos anteriores. Mas no capítulo 1, nós encontramos algumas peculiaridades sobre o homem que ali foi criado. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Repare que nesse versículo já existe uma peculiaridade do primeiro homem criado. Ele não vai trabalhar, ele tem a finalidade de governar, ele tem a finalidade de dominar sobre os animais, sobre a terra, sobre os répteis, mas ele não tem o ofício do trabalho. As tábuas sumerianas diz que quando Adamo foi criado, Adamo foi separado para que ele não pudesse trabalhar. Ele simplesmente foi feito uma maquete daqueles trabalhadores primitivos e foi colocado no jardim para livre ver e desfrutar do que estava no jardim. Então, o primeiro Adão de Gênesis 1, ele tem a finalidade de dominar e de governar. Mas será que Gênesis 2, o Adão do Gênesis 2 também tem essa finalidade? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Adão do Gênesis 2, ele foi feito para cultivar e para guardar. Ele tinha um ofício, trabalhar no jardim. Exatamente o que Adamo foi feito, em que ele tinha que colocar um trabalhador civilizado, aquele que tinha condições dos trabalhos e de fazer as coisas com elaboração perfeita. Já vimos uma diferença pré-existente. Adamo e o Adão do Gênesis 1 não trabalhavam. Adapa e o Adão do Gênesis 2, eles trabalham. Eu tenho certeza que a religião já falou para você que Adão só foi trabalhar depois do pecado. Isto é uma mentira, porque o próprio versículo diz que Deus colocou ele ali para guardar e cultivar. Mas será que os criadores são os mesmos? Será que o criador do Gênesis 1 é o mesmo criador do Gênesis 2? Repare o que o versículo 27 diz. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando nós lemos esse texto em português, nós não conseguimos fazer uma distinção entre Deus, que está escrito ali, ou entre Elohim, como está escrito no hebraico. Para poder definir e fazer a diferença dos deuses, nós temos que ir para o texto hebraico. Na primeira colocação, e criou Elohim, este verbo ele é um verbo comum para qualquer divindade. Ou seja, qualquer ser iluminado, qualquer criador, qualquer forma de criar, pode-se usar esse verbo sem problema nenhum. Então, criou Elohim. Poderia ser qualquer um Elohim. Mas repare o segundo verbo. Este verbo, Elohim o criou, que é o verbo bará, ele se distingue de qualquer uma divindade. Este verbo bará, ele é usado nas escrituras hebraicas. O compilador do livro de Gênesis, ele colocou que este verbo bará é um verbo destinado somente a um único Criador. Então nós vemos aqui que só nesse versículo existe os Elohims que criam de uma forma e o Criador que teve uma função especial
sobre aquele ser criado. Este versículo também ele é uma cópia quase que fiel das tábuas sumerianas. Aqueles primeiros Elohims que estão no versículo é Nimar, Ningizida, e o segundo Elohim, aquele que tem uma função primordial, foi quando Enki ele doa o seu material para poder formar ali a árvore genealógica de Adamo. Então este versículo é um versículo que foi retirado também das tábuas sumerianas. O primeiro Adão, Adamo, ele é um ser onde outros Elohims o criam, façamos o homem, e o ser principal doa o seu material genético. Mas será que o Adão de Gênesis 2, ele também teve a participação de outros Elohims como figura principal? Vamos analisar o que o Gênesis 2, versículo 7 diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por esse texto traduzido, nós já podemos perceber que aqui é destacado o Senhor Deus. E no hebraico? Qual é a palavra no hebraico que define esse Senhor Deus? No hebraico é usada esta palavra, que é o tetragrama, e mais a palavra Elohim, formando assim então Hashem Elohim. Esse Hashem Elohim é aquele que é adorado até hoje pelos judeus e conhecido como Jeová, segundo as religiões cristãs. Então, por este versículo, somente um teve a finalidade de criar aquele homem, soprar, extrair dele, tirar dele algo para fazer com que aquele homem viesse à vida, o segundo Adão. Será que isso também foi tirado das tábuas sumerianas? Lembramos do vídeo Adapa, o mito de Adão, em que somente ele vai até aquelas duas jovens, coloca ali o sêmen sagrado no interior delas, e as duas jovens, elas engravidam e traz à luz a Adapa e também a sua esposa. Basicamente, como diz o versículo, que foi doado um sopro para que aquele homem viesse à vida, ali também foi doado algo de um só ser, o Senhor Enki, ou Hashem Elohim, para que aquele homem viesse à vida. Exatamente uma cópia das tábuas sumerianas.